Eu quero até trazer mais uma informação e agora falar um pouco sobre a indicação da nova ministra dos Direitos Humanos, né? Depois de a primeira reunião com a ministra interina Esther Dweck, a nova ministra Macaé Evaristo conversou com os jornalistas. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. Fala, Nelly. Beleza, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A ministra indicada agora para ocupar então a pasta dos direitos humanos, Macaé Evaristo, ela deve tomar posse só na semana que vem, mas já no dia de ontem, logo depois então de ter sido anunciada pelo presidente Lula como a nova ocupante dessa pasta, Macaé Evaristo acabou então se manifestando pela primeira vez já como futura ministra, uma vez que, como eu disse, ela acabou não tomando posse ainda. Ela deu algumas informações a respeito de prioridade de políticas públicas que vão ser tomadas à frente da pasta, a exemplo de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, também os direitos dos idosos e da população de rua. Macaé Evaristo acabou se manifestando também em relação ao antecessor dela, Silvio Almeida, que, como a gente noticiou amplamente aqui na Jovem Pan, acabou sendo demitido na última sexta-feira por conta de assédio sexual de diversas mulheres. Ele é acusado de assédio sexual de diversas mulheres lá da pasta do Ministério dos Direitos Humanos e, inclusive, uma das vítimas seria, então, Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial e que acabou confirmando depois essas acusações e acabou, então, assim, ajudando a derrubar Silvio Almeida, que agora foi substituído, então, por Macaé Evaristo. A futura ministra acabou se manifestando em relação, então, às pautas prioritárias que ela tem à frente do Ministério e principalmente em relação também a esse caso de Silvio Almeida. Ela defendeu que deve haver todo um amplo processo ali para que Silvio Almeida possa então se defender. Defendeu também a futura ministra, que as vítimas acabem tendo a sua privacidade respeitada e deu destaque principalmente às pautas que ela pretende defender ao longo dessa ocupação da pasta. Pautas importantes, o enfrentamento à violência sexual contra crianças, a pauta da população de rua, pauta das pessoas idosas. Então, esse ministério, ele tem políticas que são muito importantes e que precisam, eu falei, olha, a gente precisa sair desse luta e ir para a luta. A gente destaca também que uma apuração que veio à tona por conta do jornal Estado de São Paulo é que a futura ministra Macaé Evaristo, que ocupava então o cargo de deputada estadual por Minas Gerais, já foi secretária de Educação de Belo Horizonte, capital mineira, e no ano de 2011, quando ela ocupava esse cargo na secretaria, acabou sendo acusada de superfaturamento de uniformes escolares na ordem de 6,5 milhões de reais. A futura ministra acabou negando todas essas acusações, disse que inclusive a defesa dela contestou todo o processo e que a pasta, a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, nada teve a ver com o processo de compra desses uniformes, porque esse processo foi realizado pela comissão de licitação vinculada à prefeitura e essa comissão não tinha a participação da Secretaria de Educação lá de Belo Horizonte. Portanto, mesmo assim, ela segue como ré pela Justiça de Minas Gerais no processo, então, que apura irregularidades na compra de uniformes escolares. Ela negou essas acusações e, assim, deve acabar ocupando a pasta nacional, o Ministério de Direitos Humanos, a partir da semana que vem, quando ela toma posse, então. Enquanto isso, né, Evandro, Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ela segue de forma interina e ocupando provisoriamente duas pastas aqui na esplanada dos ministérios. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Já quero conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, todo mundo que ocupa cargo público ou que passa a ser indicado para um cargo como um ministério, né, o primeiro escalão do governo federal, ele vai passar ou ele ou ela vão passar pelo escrutínio público, né? E é natural que todas as questões venham à tona, curriculares, de investigações, de processos, assim como esse que aparece agora da deputada, ex-deputada e agora ministra Macaé. Inclusive,
ela deu uma resposta dizendo, né, que como a Annelly mencionou, que ela não teria a ver exatamente porque eram secretarias separadas que conduziam esse processo. Mas, obviamente, que isso vem à tona e gera também um debate público sobre a possibilidade ou não de uma pessoa que é ré, num caso como o superfaturamento de uniformes, estar à frente de um Ministério dos Direitos Humanos. Como colocar isso na balança para que, depois de uma situação de tamanha polêmica e exposição envolvendo esse ministério por causa de Silvio Almeida, não se prolongue também com Macaé Evaristo, deixando muito claro que são casos completamente diferentes, tá? No caso de Silvio Almeida, a gente está falando de uma investigação e de denúncias de assédio sexual. No caso de Macaé Evaristo, um processo do qual ela é ré por superfaturamento de uniformes que ela disse não ter a ver com a gestão dela à frente da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Fala, Zé. É natural, eu acho até bom que seja assim. Eu me lembro, você gosta muito bem, Cine, das histórias, né? Eu fui entrevistar o deputado Putinelli, que depois virou até governador, foi eleito governador, não, ninguém vira governador, foi eleito governador, e ele assumiu uma relatoria importante da reforma da Previdência. Aí no outro dia, eu tinha uma entrevista marcada com ele logo cedo, ele abriu os jornais, leu e falou assim, nossa senhora, descobriram até que eu ganhei o prêmio Baiacu de Ouro em 1900 e não sei quanto. Não, o prêmio Baiacu de Ouro é porque ele pescou o maior baiacu e tal. Então, é assim, todo mundo vai atrás da história. Na política, só devem ficar os que têm realmente um passado firme, um passado forte, porque tudo mesmo aparece. A futura ministra, a posse dela deve ser marcada para a semana que vem. Foi a informação que eu tenho que vai ser na semana que vem. Então, a ministra, ela tem uma larga experiência nessa área, é uma professora por natureza, desde os 19 anos era professora, foi a primeira mulher negra a ocupar cargos importantes na estrutura de governo, na Prefeitura de BH e depois no Estado de Minas Gerais, né? É deputada estadual, recebeu lá mais de 50 mil votos e para lá, para a Assembleia Mineira, é muito, enfim, ela tem uma história, né? E além do que é do PT, que era uma reivindicação do partido, mulher e negra. Então, assim, coube direitinho em uma prova de que o governo só não coloca pessoas competentes, ela tem mestrado, ela tem, enfim, ela é uma pessoa que pode ocupar o ministério. E mostra que o governo só não colocou porque não quis, porque mulheres e negras com boa formação e com competência existe por aí, é só ir atrás. Mas o caso é o seguinte, nós devemos estar acostumados a isso. Eu tenho comentado, Cine, eu tenho até um pouco de prurido para falar disso, porque parece defender bandido, defender ladrão. Mas eu não faço isso. Mas é verdade, quem passa por uma gestão pública na área de autorização de despesa sai com pelo menos 10 processos. Eu conheço o caso de deputado que saiu com 84 processos. Saiu da prefeitura, entrou num curso de direito para se defender, disse, não aguento mais pagar advogado. Então, é preciso ver a estrutura se não há exagero ou erros nesses processos infindos e que acabam misturando bandidos com não bandidos. Chega um ponto que ninguém sabe mais, todo mundo sai da prefeitura processado. Exatamente, Zé. Nelsinho, a gente está falando também de uma ministra que fala em superar o luto, né? E essa superação de luto tem a ver justamente com a forma como a comunidade preta no Brasil se manifestou sobre o caso de Silvio Almeida, que envolve também a ministra das questões raciais, Aniele Franco, porque a comunidade preta no país analisou isso como um retrocesso, como uma perda, né? Uma derrota dentro da guerra que se trava para manter a igualdade racial, para colocar o povo preto no protagonismo aqui no país. Então ela fala em superar esse luto. E quais devem ser as questões também que, para além da superação do luto, a ministra deva implementar para que casos ou suspeitas e denúncias como as que aconteceram com Silvio Almeida não se repitam no sentido da prática mesmo, de que outras pessoas dentro dessa gestão não pratiquem as mesmas irregularidades ou os mesmos crimes que estão sendo apurados agora em relação ao ex-ministro?
Olha, assim, de fato, a palavra que define a saída do Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos, para aqueles que são seguidores da sua obra na academia, principalmente, né, ele é bem notável no âmbito da academia jurídica em relação a direitos humanos. Tem, inclusive, um livro que vendeu muito, que é onde ele fala do racismo estrutural ou estruturante, enfim. Se você vê as manifestações dos seus seguidores, a palavra que define é decepção. Muitas pessoas decepcionadas. Lembrando que ele, claro, tem presunção de inocência e vai ter ampla defesa, contraditório pela frente aí para tentar provar a sua inocência, mas politicamente já não havia condição nenhuma dele permanecer à frente do Ministério. Quando a nova ministra, fala em superar o luto, eu vejo mesmo como superar as fases do luto, superar a raiva, superar a negação, superar as reflexões todas que uma saída dessa traumática gera e levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Só que seguir em frente com os frutos dessa reflexão, que são o quê? Revisitar protocolos de ouvidoria, revisitar protocolos de atenção a pessoas que estejam subordinadas debaixo do Ministério, não só do Ministério dos Direitos Humanos, mas de toda a estrutura do poder público, abrir canais de comunicação com pessoas que se sintam oprimidas, seja por assédio moral ou seja por assédio sexual, porque foram essas duas as denúncias contra a gestão do ministro Silvio Almeida, e melhorar para que não haja mais abertura suficiente para quem quer que seja ministro, seja chefe, seja superintendente ou qualquer pessoa que esteja em algum posto de comando, ter liberdade para se sentir no direito de assediar alguém, moral ou sexualmente. Arremate aí, Segré. Bom, primeiro me parece que deve ser avaliada a questão de um delito que se chama prevaricação, que é quando algum agente público conhece que está sendo cometido algum delito e ele não denuncia. Tem várias informações que muita gente do governo sabia dessas acusações contra o ministro. E aí, ficaram quietos por quê? Isso de por si é um delito que deveria ser investigado. Em relação ao delito, sim, eu não sei, mas sendo ministro, provavelmente tenha foro privilegiado. E aí deveria ser investigado pelo STF também, para quando tiver sentença e abuso sexual ou assédio sexual é um delito grave, então que eu tenha pena, que não possa fazer nenhum recurso para cima, como muita gente está tendo hoje, e que se tiver alguma sentença de prisão, vai na cadeia também cumprir, como muita gente que não tem hoje esse sector de foro privilegiado está cumprindo pena por uma determinação do STF. Em relação à nova ministra, eu não conheço, confesso, mas desde 2011 até agora não teve nenhuma sentença. Ela continua sendo ré. Podem acontecer duas coisas: que vai para sigilo por 100 anos, para ninguém saber, ou que o CEP esteja errado, e aí liberamos todo mundo e volta novamente à normalidade. Agora, deve ter muita gente que tem as mesmas aptidões e que não tenha nenhum passado de investigação, de delito, de acusação, de ser ré num processo penal. Bom, sempre o Partido dos Trabalhadores tem que juntar currículo, nesse caso, cor, e agora também que tem algum passado de investigação ou de estar ré num processo. Deve ter muita gente que não tenha passado de investigação ou de ré no processo, que também deve ter aptidões, não? Apenas uma reflexão.